paz do Senhor Jesus, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele, Jesus, tem nos guardado, tem nos sustentado e tem provido para mim, para você, para a nossa família, o pão de cada dia, pão nosso de cada dia nos dai hoje, graças a Deus. Até coloquei aí na descrição um tema, Cristologia, amém? Então nós vamos fazer uma breve live neste dia de hoje, amém? Mas se Deus assim permitir, nas próximas lives, eu gostaria de estudar com os irmãos, ou aprender com os irmãos também, um com o outro, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, sobre Cristologia, a doutrina de Cristo, amém? Então nós vamos ver, vamos fazer aí uma série de estudos sobre Cristologia, sobre a doutrina de Cristo, amém? É interessante, vamos lá, quando nós falamos sobre a doutrina de Cristo, tudo gira em torno de uma pergunta que o próprio Senhor Jesus, ele disse, perguntou para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz o povo? Isso se encontra lá em Mateus, vem comigo. Mateus, capítulo 18, se não me falha a memória. Mateus 18, graças a Deus, meus irmãos? O homem pode mudar, mas Jesus é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então vale a pena confiar, vale a pena buscar, vale a pena acreditar, porque Ele vive. A Bíblia diz que quando as mulheres chegaram no sepulcro e ungir o corpo de Jesus, o anjo estava lá sentado e disse: o que vocês estão buscando? O que vocês estão buscando dentre os mortos? Aquele que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, amado, a nossa fé não é vão no Senhor. A nossa busca não é vão no Senhor. Porque Jesus vive e Ele fez uma promessa para aqueles que confiam, para aqueles que buscam, para aqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus prometeu a tua presença através do Espírito Santo na nossa vida. Então quero dizer para você, amado, irmão, irmã, você não está sozinho, você não está sozinha nesta luta. O general, o Senhor Jesus está contigo nesta peleja. Só entrega o teu caminho, a tua vida a Ele, amado, e o resto Ele fará. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós. Pega essa daí, amado. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Descansa no Senhor, amém? Então, Mateus, capítulo de número 16, versículo 13, que fala ali da confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo:
quem diz os homens ser o filho do homem? Então ele interrogou, ele faz uma pergunta para os discípulos. Quem dizes? O que estão dizendo o povo, as pessoas? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele fez uma pergunta. E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, e outros, profetas. E disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês? Ele pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? Que eu sou? Que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Nós podemos ver, quando nós falamos de Cristo, sobre cristologia, é interessante que Cristo foi para os seus contemporâneos o que poderíamos chamar de um ser controverso. Dificilmente duas pessoas pensavam e diziam a respeito dele a mesma coisa. Muitos daqueles muitos daqueles da sua época que o viam comendo diziam, ele é um glutão? E eram esses mesmos que, ao saberem que ele se abstivera de comer, diziam, este tem demônios? Muitos daqueles que testemunhavam a operação dos seus milagres diziam, ele engana o povo, ou ele opera sinais pelo poder dos demônios? Quanto ao seu ministério, aqueles que ouviam citando a lei, diziam, este é Moisés? Aqueles que viam seu zelo em despertar a fé no verdadeiro Deus, diziam, este é Elias? Aqueles que ouviam chorando, enquanto consolava os infelizes e abandonados, diziam, este é Jeremias? Aqueles que ouviam pregar o arrependimento como o único meio de o homem alcançar o perdão divino, diziam, este é João Batista? Ninguém, contudo, exceto os seus discípulos Pedro, conhecia a sua verdadeira identidade. Por isso que Jesus perguntou, quem diz, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Então, quando nós estudamos cristologia, ela se desenvolve dentro desta interrogação que Jesus fez para os discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí depois ele fala, e vós, quem dizer? E vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E é interessante, meus irmãos, nós sabemos que tem muitas religiões e algumas seitas, com todo respeito às seitas, às outras religiões, mas quando nós falamos acerca de Jesus, muitas pessoas têm uma visão, um conceito errado acerca de quem é Jesus, acerca da pessoa de Jesus. Eu estava
ontem, né, esses dias, eu estava lendo sobre religiões comparadas e eu fui querer pesquisar, saber sobre o que os testemunhas de Jeová falam acerca de Jesus. Olha só, Jesus pergunta para os discípulos, calma aí, você vai entender, ó. E vós, quem dizeis que eu sou? Para os testemunhas de Jeová, olha só, Jesus foi criado ou nascido de Deus, mas não era Deus. Para eles, Jesus não possui as duas naturezas, humana e divina. Então vamos lá nesse primeiro ponto. Para os testemunhas de Jeová que evangelizam, vão nas portas das nossas casas, eles vão dizer, se você perguntar para um testemunho de Jeová acerca de Jesus, quem é Jesus? Eles vão falar que Jesus é um ser criado, que Jesus não é Deus, que Jesus não é eterno. E não é a verdade, amados, porque a Bíblia nos fala que o verbo era Deus, mas esse era não quer dizer que deixou de ser, quer dizer que ele continua sendo Deus. Então, para os testemunhas de Jeová, Jesus foi criado, Jesus não é Deus. Mas a Bíblia diz, amado, que Jesus é Deus. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Quer ver? 1 João, capítulo 5, versículo 20. Se você está com a sua Bíblia aí, olha só. Então, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Nós estamos estudando acerca de cristologia, a doutrina de Cristo, né? Então, nós estamos vendo nesse ponto que para os testemunhas de Jeová, acerca de Jesus, Jesus não é Deus para eles. Mas não é verdade, amado. A Bíblia diz, a Bíblia nos ensina, a Bíblia fala, a Bíblia mostra que Jesus é Deus. 1 João 5,20, olha lá. Vem comigo. Primeira epístola de João 5,20, está aqui, ó. Vamos lá. 1 João 5,20, achei. Diz assim, olha só, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, ó. E no que é verdadeiro estamos. Este quem Jesus está falando no texto, é verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a Bíblia diz que Jesus, ele é verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, ao contrário do que os testemunhas de Jeová, com todo respeito, eles pregam, eles ensinam, ao contrário do que eles falam, amado, Jesus é Deus. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Alguns falam 100% homem, 100% Deus. Por mais que Jesus se fez carne, amado, ele se fez carne, habitou, não é verdade? Se fez carne, mesmo quando ele andou nessa terra, ele não deixou de ser Deus. Mesmo quando ele caminhou nas ruas de Jerusalém, ele não deixou de ser Deus. Por isso que ele diz, amado, quando ele olha ao redor e vê aquelas pessoas da Palestina que estavam cansadas, que estavam aflitas, que estavam angustiadas, que estavam oprimidas, que estavam inquietas, que estavam preocupadas, ele vira para aquelas pessoas e ele diz: vinde a mim. Ele fala, Jesus, que é Deus, vinde a mim, todos. Olha só que Deus não faz exceções de pessoas, todos, amados. A salvação é para todos.
A vida eterna é para todos. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar, e eu vou transformar, e eu vou mudar, porque Ele é Deus. Jesus é Deus. Voltando aqui, 1 João capítulo de número 5, versículo 20, nesse tópico que nós estamos tratando acerca da divindade de Jesus, amado. Jesus é Deus. Ele, quando veio nessa terra, ele era homem, mas ele era Deus. Ele não deixou de ser Deus. E a Bíblia fala aqui, quando fala o verdadeiro Deus e a vida eterna. Verdadeiro no grego significa atinos. Tem a ideia de real ou genuíno. Este é o verdadeiro Deus. Foi referido pelos oponentes dos arianos. Quem que eram os oponentes dos arianos? Os arianos que negavam a deidade de Cristo. Já no primeiro século da igreja, os arianos negavam a divindade de Cristo. A Jesus Cristo sendo os vocábulos mais próximos, neste caso, seria mais uma passagem do Novo Testamento que claramente afirma que Cristo é Deus. Repita comigo assim: Cristo é Deus. Vai, marca aí na sua Bíblia, marque em alguma folha, fala: Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, amado. Plenamente Deus e plenamente homem. Ele não foi criado como dizem os testemunhas de Jeová, não, amado, mas pelo contrário, Ele nos criou, Ele nos formou. Por isso, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então eu quero, esse ponto importante, amado. Então, se alguém for bater na porta da sua casa e dizer, amado, que Cristo foi criado em algum tempo da eternidade, você diz não. A Bíblia diz, amado, que Jesus, ele é eterno. Jesus é criador. No princípio criou Deus o céu e a terra. Porém, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a Bíblia fala: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha só o poder da palavra. O poder da palavra, amado. A palavra de Deus tem poder de mudar. A palavra de Deus muda. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus, amado, ela penetra na alma, no espírito, juntas e medulas. É a palavra de Deus. Lembra quantos casos, uma certa feita, chegou uma pessoa para Jesus e falou assim: cura meu criado ali, meu servo que está doente na minha casa. E a Bíblia diz que ele estava indo, e esta pessoa fala para Jesus: não, somente uma palavra e o meu criado será curado. E Jesus fala assim: seja feita conforme a tua fé. Precisamos ter fé, amado. A fé é o ponto, é o elo que faz com que Deus opere o sobrenatural na minha, na sua e na nossa vida. Precisamos ter fé em Jesus. Precisamos ter fé na cruz, amado. Uma fé salvífica. Uma fé salvífica, amado. E uma fé salvífica que nos leva à salvação. Através da nossa fé, através do arrependimento e da fé em Jesus, nós somos transformados, nós somos mudados, nós somos regenerados. Tudo, amado. Porque deposita a sua fé nesta noite em Jesus, deposita a tua fé na cruz, amado. Mas graças a Deus, nós estamos buscando, nós estamos adorando um Deus, Jesus, amado. Jesus, ele foi morto sim, Jesus, ele foi crucificado sim, e foi lá na cruz que ele pagou um alto preço por mim e por você. Foi na cruz que ele disse: está consumado, significa está pago. A dívida foi paga, amado, na cruz. Os nossos pecados foram perdoados na cruz. Os nossos traumas ficaram na cruz. Ele levou os nossos pecados, ele levou os nossos traumas,
é possível recomeçar, é possível reconstruir, é possível começar, amado, é possível Jesus começar uma nova história na minha, na nossa vida. Basta nós crermos, darmos o primeiro passo e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Dá para adorar o Cordeiro de Deus nessa noite? Fé. E a Bíblia diz, olha só, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que certa feita, Jesus chegou numa aldeia e ele fez alguns milagres, mas a Bíblia fala que ele não operou muitos outros milagres, ele não fez grandes coisas naquela região por causa da incredulidade do povo. Porque a maioria daquele povo não acreditava que Jesus era o Messias. A maioria daquele povo não acreditava que Jesus era Deus. A maioria daquele povo não acreditava que Jesus, amado, era plenamente Deus, plenamente homem. Precisamos acreditar, precisamos confiar, precisamos fazer que nem Abacuque, amado. Que ele disse, na verdade, vamos lá, vem comigo. Precisamos, olha que fé, amado, isso é fé. Abacuque, capítulo 3, creio que você já pegou aí, ó. Abacuque, capítulo 3. Olha que fé. Primeiro Abacuque fala, o justo viverá pela fé. Você quer uma palavra nessa noite? Você quer uma revelação, amado? Porque nós temos que tomar cuidado. Hoje as pessoas estão buscando tanta revelação em lugares errados, estão indo através de pessoas, não é verdade? Sabendo que nós temos a palavra, sabendo que você é templo do Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos mostra o caminho que nós devemos seguir, amado. Busque o Espírito Santo de Deus na tua vida. Precisamos buscar mais o Espírito Santo de Deus na nossa vida, amado. Mas olha só, olha que fé. Abacuque fala, você quer uma palavra? Eu não esqueci não, você quer uma palavra? A palavra é, o justo viverá pela fé. Amém? Abacuque precisava de uma resposta. Abacuque precisava de uma palavra. Abacuque precisava de uma direção. E a palavra foi, o justo viverá pela fé. É pela fé. É pela fé que nós vamos chegar. É pela fé em Jesus que as coisas vão acontecer. E muitas vezes nós queremos as coisas na hora. Esses dias eu fui ministrar a palavra numa igreja e nós falamos lá que hoje em dia nós vivemos numa tecnologia de ponta, tudo digital, mundo digital. Glória a Deus por isso, não é verdade? E nós podemos ver que por causa dessa tecnologia de ponta, as pessoas querem tudo já, né? Fast, tudo já, tudo na hora. E nós sabemos que no mundo espiritual, amado, não é assim. Não é como se fosse acender ou apagar uma luz. Não. Nós queremos tudo na hora. Mas não. No mundo espiritual, amado, no mundo espiritual não tem elevador. No mundo espiritual não é assim, apertar um botão e pronto, não. No mundo espiritual é escada. No mundo espiritual é processo. Amém? Mas voltando aqui, olha o que Abacuque diz. O justo viverá pela fé. É assim que nós temos que viver, amado, pela fé. Ande pela fé. Ande pela fé. Ande pela fé no trabalho. Ande pela fé nas ruas. Ande pela fé. E a Bíblia diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Porque parece que tem pessoas que andam por vista. E quando nós andamos por vista, nós corremos o risco, amado, de achar que os nossos problemas, as enfermidades, as dificuldades, os obstáculos são maior que o nosso Deus. Mas quando nós andamos por fé, nós temos a certeza e a convicção, amado, que os problemas, as dificuldades, amado, não são nada para Deus. E se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Amém? Pegou aí? Vamos adorar o Senhor.
Cadê os verdadeiros adoradores aí? Que Deus abençoe cada um aí nesta live. Amém? Glória a Deus. E meus irmãos, nós estamos também aí divulgando a palavra através das redes sociais. Amém? Se os irmãos quiserem aí compartilhar a palavra, divulgar a palavra, com a graça de Deus, nós estamos com um canal no YouTube. O meu canal lá é PB Eduardo Almeida, né? PB Eduardo Almeida. Amém? Se inscreva lá no nosso canal, compartilhe. Amém? O objetivo, o propósito é divulgar a palavra de Deus, amado. Esse é o propósito, esse é o objetivo, porque é necessário que ele cresça. Amém? Se Deus preparou aí as redes sociais, não é verdade? Vamos divulgar o evangelho sim, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, PB Eduardo Almeida, lá no YouTube. Vai lá, se inscreva e compartilhe em nome do Senhor Jesus. Então, amado, é isso, a fé de Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, olha só que fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não esteja nada bem, ainda que aparentemente eu não esteja vendo nada, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, olha só, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha só, a fé faz ver aquilo que não vemos. É a fé, amado. Olha a fé de Abacuque. As coisas não estavam muito, vamos dizer assim, não estavam muito boas. Era um momento difícil, era um momento de dificuldade, mas Abacuque continuou crendo. Eu não sei o teu momento, eu não sei o momento que você está passando, você também não sabe o meu momento, mas independente do momento, continue acreditando, continue andando por fé em Cristo, porque de uma coisa Abacuque tinha certeza, amado, que Deus estava no controle de todas as coisas. Meu Deus, Deus está no controle, Deus está no controle das circunstâncias, da situação, amado. Deus não perdeu as rédeas, Deus não perdeu o controle. Não, muitas vezes nós nos desesperamos, muitas vezes nós, amados, parece que nós estamos que nem Agar no deserto, que estava desesperada, achando que não tinha mais saída, achando que não tinha mais solução. Mas nessa noite, amado, há uma saída, há uma solução. E a saída e a solução para mim e para a sua vida é continuar crendo, é continuar depositando a nossa fé em Jesus de Nazaré. É isso aí. Agar estava desesperado, Agar estava no deserto. Eu não sei qual é o teu deserto, mas Agar achou que ninguém estava vendo ela. Agar achou que Deus havia esquecido dela, mas Agar tinha a promessa. Deus havia feito uma promessa a Agar. E um dos atributos de Deus, um dos atributos morais de Deus, amado, é fidelidade. O que significa que Deus é fiel, Ele é imutável. O homem pode mudar, não é verdade? O homem muitas vezes muda, promete e não cumpra, fala e não faz, mas Deus não, amado. Deus é imutável, Ele não muda. O que Ele falou vai cumprir, o que Ele disse vai acontecer, mas nós temos que ficar no centro da vontade de Deus. Nós temos que ficar na presença, na presença. O segredo é a presença, é a presença, é a presença de Deus. O segredo não é ficar correndo aqui, acolá, não. O segredo não, amado, o segredo é ficar na presença de Deus. E Moisés sabia disso. Moisés falou: Senhor, eu só saio daqui com a tua presença. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. É a presença de Deus. Então Agar, voltando aqui, Agar estava desesperada no deserto.
E a Bíblia fala que o anjo aparece para ela, Deus aparece para ela e fala assim, ó, Agar, Deus fala com Agar, abre a visão de Agar, e no deserto ela vê um poço de água, pega a água, dá para beber ao menino. E Agar ali se alegra e fala assim, ó, ela vai adorar o Senhor e ela fala assim, ó, tu és o Deus que vê, tu és o Deus da vista. Agar achou, amado, que estava no deserto, que estava sozinha. Agar achou que nem Deus estava vendo ela. Mas Deus viu a sua situação. Deus viu o seu problema. E ela fala assim, Deus é o Deus que vê. Amado, Deus é o Deus que vê a minha e a tua dificuldade. Deus é o Deus que vê e se importa com o teu problema. Nos dá direção, nos conforta, nos dá graça. Muitas das vezes, amado, Deus, muitas das vezes, é que nem Paulo. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne de Paulo. Não foi? Está na Bíblia. Paulo orou, Senhor, tira o espinho. Deus tirou o espinho? Deus não tirou o espinho, mas Deus falou assim, Paulo, eu vou te dar graça. Eu vou dar graça para você suportar, eu vou dar graça para você passar, eu vou dar graça. Nesta noite, receba a graça de Deus na tua vida. Amado, o que nós precisamos é da graça de Deus. É a graça de Deus. Aí Paulo fala, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. É a graça de Deus, amado. Muitas das vezes nós precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus na nossa vida nos faz ser mais paciente. A graça de Deus na nossa vida, a graça de Deus, a presença de Cristo na nossa vida, nos faz, muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Que nem Pedro não estava entendendo. Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, o que eu faço agora, você não entende. Olha só, o que eu faço na tua vida agora você não entende, mas depois você vai entender. Então muitas vezes nós passamos por momentos, amado, que nós não entendemos, porque nós não temos essa capacidade de entender os planos, os propósitos e os pensamentos de Deus. Mas a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, amado. E muitas vezes nós não entendemos por que o problema, por que a enfermidade, por que a luta, por que a prova. Calma. É Deus burilando o diamante. É Deus trabalhando no diamante. É Deus lapidando o diamante. Vamos lá? Romanos capítulo 5, olha só. Romanos 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, olha o que Paulo está dizendo. Nos gloriamos nas provas, nos gloriamos nos problemas. Não murmura não, não reclama não, glorifica na prova, glorifica na luta, glorifica na enfermidade, amado, porque nós andamos por fé e não por vista. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, olha para você ver, ela produz. Essa dificuldade, esse problema, muitas vezes ele produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Eu aprendo uma lição aqui, com este texto. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, olha só, Deus está nos modelando, porque nós somos o barro, nós somos do pó, nós somos cinza, e Ele é o oleiro, Ele está nos moldando, porque aquele que começou a obra, na tua, na minha, na nossa vida, na vida da nossa família, Ele aperfeiçoará. Eu creio, no nome de Jesus. Precisamos crer. Entrega.
entrega, vamos entregar, vamos lançar, que nem Pedro diz, as nossas, lança sobre ele a vossa ansiedade, lança sobre ele a vossa preocupação, lança, não guarda para você não, lança para Jesus, amado, que Jesus sabe o que faz, e tudo que ele faz bem. Então Deus está nos modelando, porque ele é o oleiro. Jeremias, vem comigo, capítulo 18, olha só, a palavra do Senhor, forte isso aqui, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce. Meu Deus, vou marcar isso aqui, ó. Levanta-te, amado, se levanta. Uma certa feita Davi havia errado, Davi havia pecado, e a Bíblia fala que Deus ali permitiu ali uma situação na vida de Davi, e a Bíblia fala que Davi estava caído, mas naquele dia Davi resolveu se levantar, e a Bíblia fala que ele se levantou, se ungiu, lavou o rosto, fez a barba, ele se levantou, porque a vida é a vida que segue, a vida continua. Não adianta nós ficarmos se lamentando o que já passou, o que aconteceu. Se levanta, levante, prossiga, caminhe pela fé em Jesus. E Davi se levantou e foi no templo adorar. Então não adianta nós ficarmos se lamentando, amado. Davi, quando viu que já tinha acontecido, ele não ficou se lamentando, veio as consequências, mas o que ele fez? Ele se levantou e foi no templo adorar. Levanta-te e desce. Olha o que Deus fala para Jeremias: levanta e desce. Então o segredo é descer. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. Precisamos descer, né? Precisamos descer. Eu preciso descer. Você precisa descer. Nós precisamos descer mais, amado. Descer mais na presença, descer mais na oração, descer mais no jejum, descer mais no propósito, descer mais na comunhão. Precisamos descer. Descer. Que nem Naamã, que não queria descer, ele estava indo embora, aí seus assessores disseram: Naamã, desce lá. Ele foi e desceu 7 vezes no Rio Jordão, e quando ele desceu, ele obedeceu a ordem que era para descer, o milagre aconteceu. Que nós, amado, venhamos a descer mais, se humilhar mais, porque a Bíblia diz: coloque a tua boca no pó, talvez haja esperança. Quer dizer, desça, amado. Quando a gente desce, amado, quando a gente busca, quando a gente se humilha, a Bíblia não fala? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no momento certo, oportuno, Ele vos exaltará. Mas tem que descer. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Ainda bem que quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus está nos moldando, amado. E é interessante, quando nós falamos de vaso, a cerâmica, né, é a arte ou a técnica de produção de artefatos e objetos, a cerâmica, tendo argila como matéria-prima. Então, a matéria-prima da cerâmica, é a argila, é o barro. Qualquer classe de material sólido
inorgânico, não metálico, que seja submetido a altas temperaturas na manufatura. Então a cerâmica, olha só, a cerâmica, ela precisa passar por um processo de alta temperatura. Olha só. Então muitas vezes o sofrimento, se o sofrimento for probatório, olha que interessante, ele sabe a hora do ponto. É só esperar com paciência. Nós somos a massa, nós somos o barro, nós somos a cerâmica. E ele é o oleiro. Olha que interessante. Se a cerâmica sair do forno antes do tempo, se a cerâmica sair do forno antes do tempo, ela não aguenta a chuva. É só bater uma água nela e ela derrete. Mas eu duvido, se ela sair do forno no ponto certo, na hora certa, amado, no tempo certo, ela não derrete, ela fica firme. E é isso, amado, Deus está nos modelando para fazer de nós um vaso de honra. Amém? Então é isso. Continue crendo, continue acreditando, continue confiando, continue buscando, continue descendo. Continue descendo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Vamos orar? Eu quero finalizar esta live. Quero finalizar esta live com uma oração. Porque o propósito desta live, o propósito de nós estar usando as redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook, amado, não é outro a não ser abençoado e abençoar também. Entendeu? Abençoar. Porque o que Deus falou para Abraão? Se tu uma bênção. Seja um canal de bênção, amado. Seja um canal de bênção para a tua família, seja um canal de bênção para o teu esposo, seja um canal de bênção para a tua esposa, seja um canal de bênção para o teu filho, seja um canal de bênção para a tua filha, seja um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Vamos orar, amado. Vamos orar com fé, porque o justo viverá pela fé. Vamos fazer uma oração pela fé, no nome de Jesus, amado. E Deus, Ele vai fazer, Ele vai lá. Vamos orar pela fé, amado. E a oração da fé, amado, quando nós oramos com fé em Jesus, amado, a oração da fé derruba as muralhas, abre o mar vermelho, cura as enfermidades. Jesus ainda cura. Jesus ainda cura. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Vamos orar. Vamos orar. Então, fique com esta mensagem, essa simples mensagem, que nós temos que andar por fé. Eu já vou orar, calma aí. Que nós temos que andar por fé e não por vista. E o teu problema, a tua dificuldade, a tua enfermidade não é maior do que o nosso Deus, amado. Não é. Basta só uma palavra e a cura chega. Somente uma palavra e a vitória chega. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você crê? Vamos orar no nome do Senhor Jesus? Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, meu Pai, porque nós estamos aqui, meu Pai, e eu oro mediante a Tua palavra. Esta oração eu faço no nome de Jesus, meu Pai. Abençoe cada um, abençoa cada uma, abençoa, meu Pai. E eu oro, meu Pai, nesta noite, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha abençoar. Abençoa, meu Pai. Abençoa o Otávio, meu Pai, cura, dá vitória. Abençoa a Doreni, a sua família, o Alessandro, a sua família, o Ronaldo, a Catiele. Abençoa cada um, meu Pai. Abençoa, o Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe
o que cada um necessita, porque Tu és o Deus que vê, meu Pai. O Senhor é o Deus que vê o nosso problema, o Senhor é o Deus que vê a nossa dificuldade, meu Pai. Então eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa. Se o problema for enfermidade, eu creio, meu Pai, neste momento o Senhor tem, meu Pai, autoridade para curar, porque o Senhor ainda cura, meu Pai. Se for uma enfermidade espiritual, se for uma enfermidade física, neste momento, meu Pai, vai curando em nome do Senhor Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, o justo viverá pela fé, mas a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus te abençoe.